Daniel, só para a gente ver como é que essa questão do que os Estados Unidos estão dizendo, você tem muitas idas e vindas. Recentemente a gente falou que o J.D. Vance, né, o vice-presidente dos Estados Unidos, foi para Munique, para uma conferência sobre segurança internacional, e disse com todas as letras que os Estados Unidos não têm mais a segurança da Europa como prioridade, tem que ver isso aí, a Europa tem que começar a buscar a sua própria defesa, o que foi muito bem compreendido pelos europeus. Né? Os europeus olharam e falaram assim: bom, é isso, aquilo que a gente já estava imaginando que poderia acontecer, está acontecendo, e a Europa começou a pensar num plano ali de incentivo, inclusive, à indústria europeia de armamentos, né? A indústria militar europeia. Pois bem, Daniel, Marco Rubio, no finalzinho da semana passada, na quinta-feira da semana passada, esteve na reunião de chanceleres da OTAN em Bruxelas. Lembrando, eu falei sobre o J.D. Vance, que é vice-presidente, e agora estou falando sobre o Marco Rubio, que é o ministro das Relações Exteriores, né? É o secretário de Estado. Então estou falando sobre duas pessoas do alto escalão do governo americano. E ele reafirmou o compromisso dos Estados Unidos com a OTAN, Daniel. Ele falou assim: pô, Estados Unidos e OTAN? Porra, a gente tá comprometidaço com a OTAN. A OTAN, pô, pelo amor de Deus, jamais deixaria a OTAN de lado, em hipótese alguma. Então, ele disse que os Estados Unidos, o governo Trump, apoia a OTAN apenas, Daniel, é tough love. Eu apenas quero que os países europeus gastem mais. E voltou a falar, isso é uma maluquice, voltou a falar em gasto de defesa em 5% do PIB. Quero lembrar que desses países todos da OTAN aí, se eu não me engano, o único que chega perto dos 5% é a Polônia, nem a 5% chega. Os Estados Unidos estão na casa de 3,3%, 3,4% do PIB, né, mais ou menos por aí, não chegam a 5%. Aliás, seria muito difícil chegar a 5%. Até muito pouco tempo atrás, pouquíssimo chegava a 2%, talvez aí dos 30 membros da OTAN, uns 5 ou 6 chegassem a 2%. Nesse momento, alguns ainda não chegam a 2%, como Bélgica, Itália, Espanha, ainda não chegam, mas o fato é que a própria OTAN, né, os membros da OTAN começaram a quase se desculpar, né, dizer, olha, esse negócio aí de 5%, pô, isso não é de uma hora para outra. Quem disse isso, inclusive, foi o secretário-geral da OTAN, né, o Mark Rutte, e disse, olha, 5%, porra, é uma coisa aí de alguns anos, a gente vai tentar e tal, e destacou, inclusive, que os gastos que a OTAN está tendo nesse momento já são os maiores desde a Guerra Fria, o que é um indício muito importante da mudança pela qual a coisa pelo qual o cenário internacional está passando, né? E outra coisa interessantíssima dessa reunião, Daniel, foi quando o Marco Rubio se encontrou com o chanceler dinamarquês, né, o Lars Løkke Rasmussen, e reafirmou, maravilhoso também, a forte relação que os Estados Unidos têm com a Dinamarca. Porra, Estados Unidos e Dinamarca, Daniel, amicíssimos, é uma relação maravilhosa, e disse, inclusive, que os Estados Unidos respeitam a autodeterminação da Groenlândia. E aí, Daniel, eu fico meio sem saber. Eu fico sem saber, confuso. Daniel. Tô Eu muito tô confuso confuso. também, cara. Eu acredito em quem? Eu acredito no Trump, eu acredito no J.D. Vance, eu acredito no Marco Rubio. Eu acho que às vezes eles podiam, de repente, conversar, né? Eles terem, não sei, cara, um alinhamento ali, né? Qual vai ser o nosso discurso, o que a gente vai falar, a gente vai falar sobre o quê. A mesma coisa que acontece quando se trata das tarifas, né, Daniel? É o que a gente está fazendo? Vai ter suspensão de 90 dias? Não vai ter? As tarifas vieram para ficar? As tarifas vão durar, como eu falei hoje de manhã, por apenas alguns dias ou semanas? É o quê? Né? Então, os Estados Unidos estão precisando aí, de repente, não sei, um grupo de WhatsApp, né, para a galera poder conversar, discutir ali, debater, uma reunião, uma videoconferência, alguma coisa assim, para alinhar, porque tá confuso demais.